E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês quais são as 10 frases que as pessoas costumam dizer e que não estão na Bíblia. Muitas pessoas acham que aquela frase está no livro de Salmos, outras acham que está em Apocalipse, mas eu vou te mostrar na palavra de Deus o que é verdade e o que tem a ver com a Bíblia, mas o importante é nós nos firmarmos na palavra, porque ela sim se cumpre e Deus tem compromisso com a palavra dele. Amém? Então antes disso eu quero te pedir que se inscreva aqui no meu canal, clique aqui embaixo em inscrever-se e você vai receber os próximos vídeos. E do lado vai aparecer um sino, clica nele também para você ser notificado aí no seu celular assim que eu colocar o próximo vídeo. Nós já somos mais de 400 mil inscritos e eu louvo a Deus de todo o meu coração e agradeço a você também. Cada vez que você deixa um like, cada vez que você comenta, que você compartilha, você está ajudando a palavra de Deus a crescer aqui dentro do YouTube. Então, como eu estava te dizendo, muitas dessas frases que as pessoas costumam dizer, elas podem sim prejudicar. E eu me lembro que no final dos anos 90, talvez você se lembre também, o mundo estava para acabar. Na maioria da mente das pessoas, o ano 2000 seria o último ano. Isso por causa de uma falsa profecia. E essa profecia dizia o seguinte: até 1000 irá, de 2000 não passará. Quantas pessoas acreditaram nessa mentira? Elas acharam que do ano 2000 não passaria, porque essas pessoas não tinham conhecimento da Bíblia. E a Bíblia diz que nós não sabemos quando acontecerá, que Jesus irá voltar. Então nós devemos tomar cuidado. E quantas pessoas eu fiquei sabendo que elas se suicidaram, outras entraram em depressão, outras venderam tudo que tinham, elas gastaram tudo, porque elas pensavam, o mundo vai acabar mesmo. E então o ponteiro virou, o ano 2000 chegou e nós estamos aqui, 2017, o mundo não acabou e ele só vai acabar quando Deus permitir, quando Deus vê que for a hora, tá certo? Então tome muito cuidado. E a primeira frase que eu vejo que as pessoas elas costumam dizer, mas que podem nos prejudicar, é a seguinte: o dinheiro é a raiz de todos os males. Muitas pessoas acham que essa frase foi dita pelo apóstolo Paulo. E por causa disso, elas acham que o dinheiro é do diabo, o dinheiro é prejudicial. Mas o que a Bíblia diz é o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Perceba aqui que o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Porque quando nós amamos o dinheiro, nós deixamos de servir a Deus. Foi isso que Jesus disse. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos ao dinheiro, ou servimos a Deus. Então, é muito importante que você saiba essa diferença. O dinheiro não é algo ruim. Imagine que você vá a um hospital e nesse hospital não foi implantado dinheiro ali. Então, o hospital é sujo, não tem higiene, está faltando todo tipo de coisa. Isso porque o dinheiro não está presente ali. Mas um hospital onde foi implantado dinheiro, o hospital ele é limpo, ele é organizado, tem muitos funcionários, muitos médicos capacitados. Então o dinheiro pode sim ser algo bom, pode ser uma bênção na sua vida se você souber tratar o dinheiro como um servo e não como um senhor. Eles falam que o dinheiro é um péssimo patrão e eu acredito nisso. Você não deve deixar o dinheiro te dominar. Você é quem deve governar o dinheiro. Então, imagine como nós iríamos sobreviver nesse mundo capitalista sem dinheiro. Eu não estou falando que você deve sim buscar o dinheiro acima de tudo, não. Porque aqui, como nós lemos, diz que muitos se desviaram da fé por buscar o dinheiro em primeiro lugar. Então você tem que entender que o dinheiro pode sim ser uma bênção na sua vida se você não amá-lo, se você não buscá-lo em primeiro lugar. Você precisa confiar que Deus há de suprir as suas necessidades. Eu sei que é difícil viver nos dias de hoje sem nós nos preocuparmos com essa questão financeira, mas nós devemos sempre entender que Deus é quem nos supre e Deus é quem coloca o dinheiro na nossa mão e nós devemos usar ele também com sabedoria. Tá certo? A segunda frase que as pessoas costumam dizer, mas que não está na Bíblia: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Por mais que essa frase faça sentido, porque nós muitas vezes caímos e Deus nos levanta, muitas vezes nós estamos sem força e o Senhor vem e nos fortalece. Essa frase não está na Bíblia. Eu me lembro que eu tinha acabado de entregar minha vida para Jesus no ano de 2002 e eu ouvi uma moça dizendo isso de um púlpito. E ela disse: irmãos, porque na Bíblia está escrito que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus.
E eu acreditei, eu achei tão fantástico, eu falei, nossa, que bênção. Mas o tempo foi passando e eu queria saber onde que estava essa frase, até que eu descobri que ela não está na Bíblia. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, você cai e Deus te levanta, mas você precisa estar na presença de Deus, porque quantas pessoas aí estão caindo e o Senhor não está levantando, porque essas pessoas não buscam a Deus, essas pessoas não obedecem à palavra de Deus. Então Deus, a vontade dele é levantar todos, mas Deus precisa que no coração do homem exista fé, exista o desejo de mudança. Eu quero ler para você uma passagem que parece um pouco com essa frase. Diz assim, ó: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Percebe aqui que os justos, ou seja, aqueles que obedecem à palavra de Deus, eles podem até cair várias vezes, mas Deus sempre vai levantar eles. Amém? Então a terceira frase que as pessoas costumam dizer: Deus escreve certo por linhas tortas. Geralmente as pessoas dizem essa frase quando algo não vai bem em suas vidas. Elas acreditam que Deus escreve certo, mas através de várias situações que dão errado. Eu até entendo o pensamento delas, mas eu acredito que o correto seria: Deus escreve certo por linhas certas. E nós é que entendemos tudo errado. Então nós achamos que tudo está torto, tudo está dando errado, mas na verdade nada foge do plano de Deus, nada foge do controle de Deus, mas a verdade é que os caminhos de Deus, eles são muito mais elevados que os nossos, os pensamentos de Deus são muito acima dos nossos, e por isso nós não entendemos, mas que Deus escreveu certo por linhas certas, Ele escreveu, você pode ter certeza. E eu quero ler para você uma outra passagem que diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, aqui nos mostra, né, que os caminhos de Deus são muito maiores que os nossos. Deus pensa lá na frente, Deus já sabe de tudo, mas nós muitas vezes não entendemos. Então, você tem que entender, Deus está no controle de tudo da sua vida. Por mais que algo deu errado, Ele ainda está na sua história. A quarta frase que as pessoas costumam dizer: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu confesso que até eu uso essa frase, porque ela tem muito a ver com o que a Bíblia mostra, né? Tá certo que ela não está na Bíblia, e é por isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Essa frase não está na Bíblia, mas ela tem muito a ver, né? Porque muitas vezes Deus usa o sofrimento para atrair as pessoas. Pessoas de coração duro, às vezes elas precisam sofrer, elas precisam passar pelo vale da dor, do sofrimento, para reconhecer que Deus é o Senhor. E a Bíblia fala de um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei, ele viu as maravilhas de Deus, ele viu o poder de Deus agir na sua geração, mas ainda assim ele não se prostrou diante de Deus. Pelo contrário, ele se rebelou contra Deus e Deus permitiu que viesse sobre ele uma loucura, um tipo de loucura que ele ficou como um animal, como se fosse um boi. A Bíblia diz exatamente isso, que esse homem, ele pastou de verdade, literalmente, por 7 anos. E depois desses 7 anos, o Senhor restaurou dele a sua sanidade e ele então se prostrou diante do Senhor. Mas esse homem, ele passou pela dor para reconhecer a Deus. E nós muitas vezes precisamos passar por algum tipo de sofrimento para buscar a Deus. Por isso, o meu desejo para você é que você atenda ao chamado de Deus assim que Ele tocar no seu coração. Você que está assistindo esse vídeo, não relute contra Deus, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Você não precisa ter medo do que Deus quer fazer na sua vida. Eu quero ler para você uma passagem que está lá em 2 Coríntios capítulo 7. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então aqui nós vemos que quando nós sentimos uma tristeza que foi gerada por Deus, aquele arrependimento verdadeiro, isso nos leva para a salvação. Está vendo quanto é importante a dor para nos levar para algo melhor? E o próprio Salomão, no livro de Eclesiastes, ele disse que a tristeza, ela faz bem para o coração, porque ela melhora o nosso coração. Então, essa frase, só para te informar, ela não está na Bíblia, mas ela tem muito a ver. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E a quinta frase que eu quero te trazer: o pouco com Deus é muito. Essa frase é muito usada pelas pessoas, e é verdade, a matemática de Deus, ela nos confunde muitas vezes. Às vezes o pouco que a gente dá para Deus, Deus ele torna em muito. Às vezes o pouco que você oferta
né? Você faz pela fé, por amor à obra de Deus. Deus te retribui a verdade. Eu quero ler para você uma passagem que está lá em Provérbios. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Aqui diz que a pessoa que doa generosamente, a pessoa generosa, ela vê aumentar as suas riquezas. Mas a pessoa que retém, ou seja, pessoa mão de vaca, pessoa murrinha, ela acaba caindo na pobreza. Olha que interessante, não era para ser o contrário? A pessoa que guarda para si era para ter mais, mas a matemática de Deus é outra. Então aqui nos mostra que você tem que ser uma pessoa generosa e Deus vai te retribuir. Mas muitas vezes você deve tomar cuidado, porque muitos líderes têm usado essa frase, né, de que o pouco com Deus é muito. E elas usam o seguinte: olha, você precisa dar o pouco que você tem, porque o pouco com Deus é muito. Então entrega aqui no altar, faz um sacrifício. E muitas pessoas caem nesse erro. Elas dão tudo que têm, não porque elas desejaram de todo o coração ofertar, mas porque elas foram manipuladas. Então tome cuidado com pessoas que usam essa frase de maneira egoísta, tá certo? E a sexta frase é a seguinte: é dando que se recebe. Eu já ouvi essa frase muitas vezes, até mesmo de pessoas cristãs, e muitas vezes já me questionei: nossa, será que é isso mesmo? Se você der, você vai receber todas as vezes? E por isso eu disse, muitas dessas frases podem nos prejudicar, porque muitas vezes nós sabemos, nós damos, nós fazemos um favor para alguém, fazemos algo e nem sempre as pessoas nos retribuem. E por isso nós devemos entender que essa frase não está na Bíblia, porque muitas vezes as pessoas não vão retribuir, mas você deve confiar que é o Senhor quem vai te devolver, porque Deus é fiel. Eu quero ler para você uma passagem de Atos, capítulo 20. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Perceba que este versículo é bem diferente da frase é dando que se recebe, porque essa frase remete a uma troca, você dá e você recebe. Mas Jesus disse que existe uma maior felicidade em dar do que receber. Muitas vezes você não vai receber, mas você mesmo assim fica muito feliz, porque você está com o coração generoso, você está fazendo a vontade de Deus, que é abençoar as pessoas e, como está escrito nessa passagem, ajudar os fracos. Não há nada mais gratificante do que você dar um pouco do seu tempo, um pouco das suas condições para ajudar alguém que está passando necessidade. Então a outra frase, a sétima frase: Deus tarda, mas não falha. Essa frase nos conforta muito, porque muitas vezes nós achamos que Deus está demorando, mas Deus não falha. No final de tudo vai dar certo. E isso serve para nos dar um conforto. Mas eu entendo que essa frase não está na Bíblia, porque Deus não tarda. Nós é que achamos que Deus está demorando. Muitas vezes nós estamos buscando a Deus em oração, fazemos jejum, vamos no monte orar e parece que nada acontece. Mas o que nós não entendemos é que Deus trabalha enquanto nós esperamos nele. A partir do momento que você orou pela primeira vez, Deus já está trabalhando em seu favor. É isso que diz em Isaías, capítulo 64, o versículo 4. Mas o que você não entende é que durante esse processo, Deus está moldando o seu caráter, Deus está trabalhando no seu coração, Deus está te aproximando dele, está mudando as situações, tantas coisas estão acontecendo, mas Deus não está demorando. É porque Ele nos ama e Ele quer fazer o melhor por nós. Basta que nós confiemos nele e entreguemos a ele a nossa ansiedade. E eu quero ler para você uma passagem que está lá em 2 Pedro. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E a oitava frase que as pessoas dizem é: não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. Essa frase não é um versículo bíblico, apesar das pessoas acharem que é. Já ouvi muitas pessoas falarem, existe um versículo na Bíblia que diz: não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. Mas não existe esse versículo. E eu entendo que as pessoas querem dizer que tudo está no controle de Deus. Nada do que acontece, nenhuma folha de uma árvore cai na terra sem que Deus queira. Mas ela é uma meia verdade. Porque há muitas coisas que Deus não quer e acontecem. Deus não queria, por exemplo, que o pecado entrasse no mundo, mas o pecado entrou porque o homem desobedeceu a Deus. Da mesma forma, muitas coisas Deus não quer que aconteçam conosco, mas nós, por rebeldia, teimosia, nós acabamos cedendo e isso tudo acontece.
Então nós devemos entender uma coisa: somente quando nós estamos no centro da vontade de Deus é que Deus ele cuida de cada situação nossa e ele faz cooperar para o bem. A palavra diz em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem para o nosso bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então é muito importante você entender que as coisas acontecem do jeito de Deus, na vontade de Deus, quando você está em obediência. E há um versículo lá em Lucas que Jesus disse para os discípulos: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Jesus estava mostrando para os discípulos: olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados, mas saibam que tudo estará debaixo da vontade de Deus, porque vocês são meus seguidores e vocês estão fazendo o que Deus quer, então vocês estão bem guardados pelo Senhor. Amém? E a nona frase que as pessoas costumam dizer é: esforça-te e eu te ajudarei. As pessoas usam essa frase pensando que está na Bíblia, porque realmente há muitas passagens falando a respeito de nos esforçarmos para fazer a vontade de Deus, para perseverarmos, mas em momento algum você vai ver a palavra esforça-te acompanhado de eu te ajudarei. Isso porque Deus não faz barganha com ninguém. Deus quer que você se esforce, mas não é por causa disso que Deus vai te abençoar. Não é por causa disso que Deus vai te ajudar. Deus te ajuda por causa da graça, por causa do amor dele. É um amor incondicional. Deus vai te ajudar ainda que você venha fraquejar, ainda que você não tenha conseguido alcançar os seus objetivos. Deus ainda assim vai te ajudar quando você depender dele. Isso não quer dizer que você não tem que se esforçar, que basta você ficar esperando e que a ajuda de Deus vai vir de mão beijada para você. Não é isso. Você precisa fazer a sua parte. Você deve entender que também, apesar de muitas vezes você não conseguir, ainda assim Deus vai te ajudar. Tá certo? E a última frase que eu me lembrei, que as pessoas costumam dizer, mas que não está na Bíblia, é a seguinte: Jesus é o médico dos médicos. Quantas vezes eu já usei essa palavra na ministração, lá na igreja, na pregação, mas nós devemos entender, não está na Bíblia, não é um versículo. É certo que se nós olharmos no Novo Testamento, Jesus ele realmente era um médico acima de qualquer médico. Ele curou toda sorte de doenças, de enfermidades, ele libertou os cativos. A Bíblia diz em Atos 10:38 que Jesus andava por toda parte, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo. Então Jesus realmente é um médico dos médicos, mas não está na Bíblia e eu gostaria que você soubesse disso, né? Então há um versículo lá em Mateus 4 que é o que mais se aproxima dessa frase. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então essas foram as 10 frases que eu queria compartilhar com vocês. Se você gostou, compartilhe com as pessoas da sua igreja, seus amigos. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso serve para você entender que quando alguém te disser uma frase, ainda que seja uma frase bonita, coerente, você deve analisar se essa frase está na Bíblia ou não, antes de você pregar, antes de você dizer para as pessoas que é um versículo. Tá bom? Se você gostou, compartilhe, deixe abaixo o seu comentário e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.